Oi, gente, eu sou a Mi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente vai atualizar o meu Reading Journal, né, meu caderno de leituras. Eu passei um tempinho aí sem atualizar ele, então resolvi juntar tudo e fazer esse vídeo aí pra vocês. E, por enquanto que a gente vai atualizando, colocando as coisinhas aí, eu vou falando um pouco sobre as leituras que eu tive até aqui, né, nesse primeiro semestre, que não foi muitas, já explico. Mas, enfim, né, espero que vocês gostem, então vamos começar, né. Esse caderno é meu Reading Journal, né, e já tem vídeo dele aqui no canal, eu fiz um tour por ele no início do ano, mostrei todas as páginas, expliquei tudo certinho o que é cada coisa, então se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, tá. Bom, aí a primeira página são as metas, né, então aí eu já fui pintando as metas que eu já cumpri, e por incrível que pareça, foi até bastante, acho que foram 3 metas dessas 5, e foi ler um gênero diferente, né, assim, fora da minha zona de conforto. Então, como eu leio muito romance, eu acabei lendo uma fantasia, e aí é um gênero diferente pra mim, porque eu não sou acostumada a ler tanta fantasia, né. Ler um clássico, eu li Alice no País das Maravilhas, já falamos sobre isso. E reler um livro, eu também reli um livro que eu tinha lido há muito tempo no Wattpad, e aí ele saiu lá na Amazon e aí eu reli. Aqui nos lidos do ano, né, vocês podem ver já estava tudo preenchido, eu só li 6 livros até aqui. Pois é, para algumas pessoas isso é pouco, para outras pessoas isso é uma quantidade ok. Para mim é ok, porque como eu expliquei já no outro vídeo do Reading Journal, eu tenho um ritmo de leitura bastante lento. Então, assim, eu meio que respeito isso, sabe? Eu não fico me forçando a ler. Eu só pego um livro para ler quando eu realmente estiver com vontade, porque eu gosto de, tipo, aproveitar a leitura e não, tipo, ser uma obrigação, entende? Mas enfim, aí abril, maio e junho foram os 3 meses que eu menos li, como vocês estão vendo aí, porque juntou uma série de coisas e, assim, primeiro eu tava em semana de prova da faculdade. Eu faço faculdade EAD, né, mas em alguns períodos do ano eu preciso fazer a prova presencial no polo. E o polo é em outra cidade, então preciso me deslocar pra outra cidade, é uma correria, uma loucura, e aí eu tava, tipo, focando muito em estudar, sabe, e tudo. E aí teve isso, também teve o fato de que eu peguei uma ressaca literária gigantesca depois que eu li Alice através do espelho, já entramos nesse assunto. Mas aí eu não tava conseguindo ler nada, vocês verem que, tipo, ali em maio, eu li um dia e aí, tipo, fiquei o resto do mês quase todo sem ler nada, e aí depois voltei, enfim. E aí final de junho também tem, aqui no Nordeste é recesso, né, e tal, e junta período junino também, né, festas juninas, e enfim. E aí eu também usei esse tempo pra aproveitar mais, sair e tudo, e aí eu não foquei tanto na leitura. Mas enfim, é isso. Ali nas metas literárias já tava tudo pintadinho, né? Vocês veem que eu li 6 livros, 4 deles foram físico e 2 foram e-books. Essa página aí de visão geral, eu não mostrei no outro vídeo porque eu acabei fazendo ela depois, eu tive a ideia de fazer ela depois, né? Mas é basicamente um quadro aí, né, que você preenche as coisas do mês. Então, tipo, ali, quantos livros você leu no mês, quantas páginas você leu, qual a média de leitura e etc. Eu fiz, mas assim, não é muito relevante pra mim saber isso, sabe? Tipo, não faz muita diferença. Principalmente, tipo, páginas de leitura. Pra mim não faz diferença saber quantas páginas eu li. Fica até difícil porque em alguns livros eu não finalizo no mês, né? Tipo, eu começo no mês e finalizo em outro. Então fica difícil de calcular quantas páginas eu li. E aí nessa parte de baixo, que é na estante, são os livros que eu tenho na estante, né? Então, tanto físico como e-book. E aí eu coloquei 87, mas depois eu fiz as contas e tava errado. Eu, na verdade, tenho mais. Mas é principalmente e-books, né? Porque, enfim, e-books eu pego mais do que compro livro físico. Aí, zerando a estante, são todos os livros que eu tenho. O rosa, ele é os livros físicos. O verde é os livros que eu tenho no Esquilo. E os azuis são do Kindle, né? E aí eu tô marcando os que eu já li, né? Eu li ali Percy Jackson, né? O primeiro livro de Percy Jackson. E aí depois eu preenchi com os outros livros que estavam faltando nessa lista.
né? Como eu disse, aumentou essa lista. E no final eu mostro pra vocês essa lista completa e quantos livros ao todo eu realmente tenho. Aí ao lado tem o ranking Matrix, né, que eu também já expliquei pra vocês como é que funciona lá no vídeo de tour do Reading Journal. E aí eu não preenchi nada porque isso aí é pra ser preenchido no final do ano, pra saber qual o meu livro preferido do ano, né. Nessas listas tem todos os livros da Ali Hazelwood e da Emily Henry que eu quero ler, mas até agora eu não li nenhum esse ano ainda, então não preenchi nada. Essa parte são os 30 antes dos 30, que são basicamente 30 livros que eu quero ler antes dos 30 anos. E aí tem Percy Jackson. Eu só li o primeiro livro de Percy Jackson, mas eu já marquei, sabe? Porque assim, eu li, né? Então eu considerei só o primeiro, porque querendo ou não eu vou ler os outros. Então, enfim, já marquei ali. Essa parte de tropes também não tava no outro vídeo, que eu fiz ela depois, que é basicamente você pintar ali as tropes dos livros, né? Então, tipo, Enemies to Lovers, Grumpy Sunshine, só pra você saber o que você tá mais lendo, sabe? Quais são as tropes que eu mais li, né? E aqui no desafio de A a Z, eu já tinha feito dos livros, né? Mas aí eu acrescentei o dos autores, que é basicamente pra eu preencher o nome dos autores que começam com cada inicial do alfabeto, né? Aí no desafio das cores, eu tô mostrando que era pra eu ter imprimido a capinha de Percy Jackson, que é verde, pra colar ali, mas eu esqueci, então depois eu colo. E aqui é o meu desafio do bingo literário, que já tá pintado ali alguns, que eu consegui completar. E atrás eu coloco o nome do livro pra eu saber qual foi, né, pra eu lembrar qual foi. E aqui a gente começa nos meses, né, que ficou basicamente assim. Ali eu faço o calendário e marco os dias que eu li cada livro. E ao lado eu faço uma colagem dos livros que eu finalizei naquele mês, né? Tô mostrando aí pra vocês que eu marquei Assistência de Vilão lá em cima. Mas eu considerei ele como sendo a leitura do ano passado, porque basicamente eu só finalizei poucas páginas que faltavam em janeiro. Mas eu li a maior parte dele em dezembro. E aí ao lado eu fiz a colagem de Férias com Você. Aproveitei pra usar as cenas do filme, né? Que eu assisti o filme também. E eu adorei, gostei mais do filme do que do livro, mas o livro também é muito bom. E em fevereiro eu finalizei Amor Teoricamente, então eu fiz aí a colagenzinha, gostei bastante, amei esse livro, dei favoritado. E a partir de março é que tá faltando aí a gente atualizar, então vou fazer as colagens que faltam aí com vocês. E também vamos atualizar o mês de junho, né, que faltou marcar ali quais os dias de junho que eu li. E ali embaixo vocês já estão vendo qual é a minha leitura atual, né? Eu tô lendo Cupidos Não Se Apaixonam, da Clara Alves. É um livro nacional, eles passam no Rio de Janeiro, muito bom, recomendo. Tô gostando bastante dele. E falta bem pouquinho pra eu concluir ele, né? Pra eu finalizar esse mês, com certeza eu termino. E agora a gente vai atualizar aí o mês de março. Eu finalizei Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. E aí eu vou fazer uma colagem pros dois, porque é o mesmo universo, então, né, enfim. Aí eu imprimi algumas imagens, né, peguei tudo no Pinterest, as capinhas dos livros, e aí a gente vai colar. E assim, gente, é o seguinte, eu nunca tinha lido Alice no País das Maravilhas, né? Eu já tinha assistido os filmes, aqueles filmes clássicos lá da Disney, o primeiro e o segundo lá, e aquele de animação também. Mas os livros eu nunca tinha lido, então eu não sabia nada da história dos livros, né? Basicamente eu achava que os filmes eram baseados nos livros, né? Assim, que a história era meio que parecida, né? E aí, beleza, Alice no País das Maravilhas, o primeiro livro, ok. Ele é bem, aquele filme, né, da Disney, ele é bem até que fiel, né, alguns acontecimentos ali, é bem parecido. E assim, eu gostei do livro, eu consegui entender, né, ali a mensagem por trás do livro, de algumas coisas e tal. E eu dei 3 estrelas pra Alice no País das Maravilhas. Mas minha questão foi com Alice Através do Espelho, porque basicamente eu não sabia que o filme da Disney, Alice Através do Espelho, não tem absolutamente nada a ver com o livro.
Alice através do espelho. Então, assim, até aí tudo bem o livro ser uma coisa e o filme ser outra, né? Enfim, e tudo mais. Mas a minha questão é que eu não entendi nada, sabe? De Alice através do espelho. Não sei o que aconteceu, não sei se foi a versão, essa tradução que eu peguei desse livro. Esse meu livro, ele é da Ciranda Cultural, se eu não me engano. E é um livro bem simplesinho, sabe? Eu peguei, paguei bem baratinho nele. Peguei uma promocional, mas tava bem baratinho mesmo. E eu também não sei se existem outras traduções de outras editoras, enfim. Mas assim, eu não entendi nada de Alice através do espelho. Tipo assim, pra mim parecia um monte de acontecimentos aleatórios soltos e é isso. E tipo, o problema não é ter os acontecimentos ser soltos assim, meio que jogados, porque o Pequeno Príncipe, ele é meio que nessa vibe também, sabe? São acontecimentos aleatórios que o personagem vai narrando lá. Só que no Pequeno Príncipe, eu li ele ano passado, eu consegui entender, sabe? Eu consegui usufruir a mensagem ali. Você entende o que cada personagem significa, sabe? Aqueles reis que ele vai... quem já leu o Pequeno Príncipe sabe do que eu tô falando, mas ele vai visitando cada rei em cada um planeta, né? E aí você entende o que cada rei significa, sabe? E tudo mais. E Alice no País das Maravilhas, o primeiro livro, eu consegui entender certas coisas, sabe? Algumas mensagens que ela deixava ali subentendidas, e aí você capta nas entrelinhas, né? Mas Alice através do espelho, eu não consegui entender nada. Tipo, não sei o que aconteceu, não sei se era eu mesma que já não tava querendo ler, não tava com vontade de ler naquela época que eu li, mas assim, não funcionou pra mim. E assim, é isso, né? Acontece. Não consegui entender muito bem o que aconteceu. Talvez também tenha sido um pouco da quebra de expectativa, sabe? Porque eu achava que ia ser igual ao filme, só que não tem nada a ver. Porque assim, o filme eu gosto bastante, né? De Alice através do espelho, acho bem interessante aquela questão do tempo, sabe? Ali com o Chapeleiro Maluco e de voltar no tempo e tudo mais, a história das irmãs, né? Da Rainha Branca e a Rainha Vermelha. Acho bem interessante. E no livro, não tem nada disso. Mas enfim, se você gosta de Alice, se esse livro funciona pra você, comenta aí, sabe? Por que você gosta desse livro, o que você entende da história, que eu vou adorar saber, deixa aí nos comentários, tá? E só lembrando, eu não sei se eu falei, mas eu dei 2 estrelas pra Alice através do espelho e 3 estrelas pra Alice no País das Maravilhas, que é o primeiro livro. E resumindo, né, foi basicamente aí isso que aconteceu nesses meses que eu não li tanto, porque Alice através do espelho me causou uma confusão mental. E aí eu não tava mais conseguindo focar, sabe? Me deu um cansaço literário, assim. Eu até atrasei em Percy Jackson, eu tava lendo Percy Jackson meio que junto ali. E aí eu até atrasei, não tava conseguindo, sabe, focar em Percy Jackson também. E aí, nossa, foi uma loucura. Por isso que eu não consegui ler tanto nesses últimos 3 meses. Mas enfim, focando um pouco agora na colagem, né, vocês percebem que eu não faço resenha, né, eu não escrevo nada sobre o livro, né, opinião, tem gente que faz colagem e aí escreve opinião, dá nota para outras categorias do livro, enfim, não, eu só faço a colagem mesmo, e aí colo ali as estrelinhas que eu dou para cada livro, porque para mim não faz muito sentido eu fazer resenha, sabe, não vejo utilidade para mim eu escrever. Prefiro só fazer a colagem mesmo. E todas essas imagens, como eu falei, eu pego no Pinterest e aí eu imprimo folha normal, né, A4, não nada de especial.
E essas estrelinhas que vocês estão vendo eu colar aí, eu que imprimi, né? Só que elas eu imprimi em papel adesivo pra ficar mais fácil de eu colar. Eu sei que vendem, né? Algumas papelarias vendem essas estrelinhas, mas enfim, como eu tenho impressora em casa, eu consigo imprimir elas. E aí eu pego e pinto ali com uma caneta dourada as estrelinhas. E se o livro for favoritado, eu pinto o coraçãozinho de vermelho. Mas é isso, ficou basicamente assim, nossa colagem de Alice, né, dos 2 livros. Comenta aí, gente, se vocês gostam desse livro, comenta aí por que vocês gostam de Alice, porque Alice através do espelho me enlouqueceu. Mas enfim, né, vamos para o mês de abril e, sinceramente, mês de abril eu não finalizei nenhum livro, então não tinha nenhuma colagem de livro pra fazer aí. Mas pra não deixar essa página em branco, eu resolvi fazer uma colagem aleatória mesmo. Aí, então eu imprimi essas imagens aí dessa garota lendo e ali um castelo. Eu vi essa inspiração no Pinterest. Eu vivo no Pinterest, né? Então eu pego inspiração de tudo lá. E eu só imprimi e aí eu vou colar aí pra não ficar em branco, né? Pra página não ficar sem nada. Eu só fiz essa colagem aleatória aí mesmo. Mas eu acabei gostando, né? Achei que ficou bem legalzinho. E aí deu uma preenchida também nesse mês. E basicamente ficou assim essa colagem. Eu gostei bastante, né? Como eu falei, dei uma preenchida aí na página pra ela não ficar em branco. Então, abril ficou basicamente só isso mesmo. E aí, em maio, eu finalizei uma releitura de Querido Doce Destino. Ele é um livro nacional, né? De uma autora nacional, Morgana Tavares. E eu li ele há bastante tempo no Wattpad, né? E aí ela lançou esse ano na Amazon. E aí eu comprei pra reler, pra lembrar, né? Da história e tal. E basicamente conta a história da Gina, que é filha da prefeita da cidade. E assim, exige muito da filha, né? Ela exige muito dela
fica cobrando ela pra ela ser a filha perfeita e enfim. E aí um dia o problemático da escola, né, o bad boyzinho, pede ajuda a ela nos exercícios lá, nas provas, porque ela é a melhor da turma e tal, e aí ele pede ajuda pra tirar boas notas. É bem clichêzinho, aquele tipo de romance, né, que a gente já tá acostumado. Mas enfim, aí ela aceita em troca de que ele ajude ela também a experimentar coisas novas, sabe? A fazer coisas que ela tem vontade de fazer, mas que a mãe proíbe ela de fazer e tal, e enfim. Só que aí no meio disso entra o melhor amigo dela. Ela tem um melhor amigo de infância, né? Eles são, tipo assim, bem grudados. Desde criança. E aí entra, ele começa a ficar com ciúme dela, ela começa a despertar alguns interesses pelos dois, e aí fica nesse triângulo amoroso. Sim, temos um triângulo amoroso nessa história, e eu sei que muita gente não gosta. Eu gostava mais antigamente, eu lia mais livros de triângulo amoroso antes. Hoje em dia eu não leio tanto, mas eu também não odeio, sabe? Se tiver triângulo amoroso na história eu não ligo, eu gosto também de ler. Mas enfim, é basicamente isso. E aí vocês estão vendo a colagem, que eu fiz ela mais simples, né? Eu só fiz, tipo, essa montagem já mesmo no Canva, e aí só imprimi e colei ela de uma vez, né? Achei que ficou mais fácil assim. Talvez eu faça as próximas colagens desse jeito, porque aí dá menos trabalho. Mas eu também gosto de fazer aquelas outras colagens que eu vou fazendo sobreposição, então... Enfim, né? Mas é isso, eu dei 3 estrelas pra essa história. Ela é uma história ok, sabe? Não, é bem simples, ela é bem curtinha também. Não tem tanto aprofundamento e tal. Mas é legalzinha de você ler, sabe? Que ela é alguma coisinha de leve, de boas. Eu recomendo muito essa história, como também os outros livros da Morgana, tá? Morgana tem outros livros que eu recomendo bastante. Tá tudo lá na Amazon, tá no Kindle Unlimited, se vocês assinam. Então, recomendo muito, principalmente um livro dela chamado Essa Garota Me Pertence. Nossa, eu amo, é uma duologia, né? São 2 livros. E eu recomendo muito, caso vocês queiram conhecer. Fica aí de recomendação todos os livros da Morgana Tavares. Partindo aí agora para o nosso mês de junho, né, o último mês que a gente vai atualizar por aqui, vamos fazer aí a colagem de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, primeiro livro aí dessa saga. É a primeira vez que eu leio Percy Jackson, tá? Eu não li quando eu era adolescente, mais jovem e tal. Eu sei que todo mundo leu quando era mais jovem, mas eu não peguei essa fase aí, então tô lendo agora. Eu já tinha assistido aquele filme, né, antiguinho lá da Disney, há muito tempo, então eu não lembrava de praticamente nada. E aí eu resolvi assistir a série, então já assisti as 2 temporadas que saiu. E por conta disso eu me empolguei bastante e quis ler os livros, e aí eu comprei o box. Peguei a promoção lá na Amazon e comprei já o box de uma vez e nossa, eu me empolguei. E aí eu já li o primeiro livro. E o que eu gostei bastante do primeiro livro é que na série tá bem fiel, sabe? Assim, tem muita coisa mesmo bem parecida. Então eles estão pegando, estão tentando fazer bem fiel aos livros, o que gostei muito, né? Só tem uma coisinha ou outra ali que eles trocaram, então, principalmente, né, a aparência ali dos atores, né? O que eu fiquei um pouquinho chocada, porque o Percy na série, ele é loiro, mas no livro ele é moreno, e a Annabeth que é loira nos livros. Eu buguei um pouquinho. Mas, enfim, de resto, eu adorei que tá bem fiel, bem parecido. E assim, né, gente, a sinopse da história, né, a premissa, acho que dispensa apresentações, porque acho que basicamente a maioria já conhece a história de Percy Jackson, né, mas basicamente ele é um garoto lá, normal, né, e aí depois ele descobre que ele é filho de um deus, né, que ele é filho de Poseidon, e que existe todos os deuses do Olimpo, e aí ele vai pro acampamento, e é isso, né? Nesse primeiro livro a gente tem a história do raio de Zeus, né, que sumiu, foi roubado, e aí Zeus tá culpando o Percy Jackson,
E aí, pra provar pra Zeus que não foi ele que roubou, ele vai em busca desse raio, né? Do raio dele, pra devolver e provar que não foi ele que roubou. É bem legal, é bem interessante, acho bem construidinho, sabe? A história, o plot e tudo. É bem da hora, né? A segunda temporada da série eu já assisti, que é sobre o Mar de Monstros, né? Mas o livro eu ainda não li. Então não sei se tá tão fiel assim quanto o primeiro. Acredito que esteja. Mas, enfim, é isso. E eu dei 4 estrelas pra esse primeiro livro, né? Assim, porque apesar de ser um livro muito bom, tipo, eu gostei muito, né, da história em si. Tira um pouco da questão da surpresa do plot, né? Porque como eu já assisti a série, como eu tinha assistido o filme antigamente, e então o plot a gente já sabia. Então aí quando você lê, você não tem tanta surpresa. Mas, assim, é muito, muito bom. Eu gostei bastante. Espero que eu goste dos outros livros também, né? Mas enfim, comenta aí se vocês também já leram Percy Jackson, se vocês estão assistindo a série, o que vocês acham, que eu vou adorar saber também. Uma coisa que eu tô fazendo, né, com o Percy Jackson é que eu tô assistindo a série primeiro e aí depois eu leio o livro. Tipo, eu assisti a primeira temporada. Na verdade, eu assisti a primeira temporada e a segunda tudo junto, né? E aí eu li o primeiro livro. E aí depois, agora eu vou ler, eu pretendo ler o segundo livro. E aí, quando sair a terceira temporada, eu vou lá e leio o terceiro livro, sabe? Tipo, eu tô assistindo o primeiro pra ler o livro depois. Coisa que, tipo, normalmente é o contrário, né? Você lê e aí depois você assiste a série, sabe? Mas eu tô fazendo isso pra ter a experiência o contrário, sabe? Porque muitas vezes eu já assisti, tipo, li livros primeiro e aí depois fui assistir a adaptação, né? Filme ou série. E aí eu ficava, tipo, comparando muito, sabe? Nossa, isso tá diferente. Nossa, não era assim. Nossa, no livro é isso. E como eu fico, tipo, comparando, eu perco meu tempo comparando mais do que assistindo, né, ali a adaptação, eu acabo não aproveitando a adaptação, sabe? Não, eu fico pensando demais no livro. E aí com Percy Jackson eu tô fazendo o contrário. Só que aí a experiência também é um pouco diferente, porque como nesse caso de Percy Jackson, os personagens, né, a aparência dos personagens são diferentes, eu já tenho meio que a visão dos atores da série na minha cabeça. Então aí quando eu tô lendo o livro, eu fico imaginando os atores lá da série, sabe? É meio louco, né? Comenta isso com vocês também assim. E, tipo, o que vocês preferem? Tipo, ler os livros primeiro e aí assistir a adaptação depois? Ou assistir a adaptação e depois ler o livro? Qual que vocês acham que é mais interessante, sabe? Qual que vocês preferem fazer? Comenta aí que eu vou adorar saber o que vocês acham sobre isso.
isso, finalizamos aí nossa última colagem, né, de Percy Jackson. Terminamos de atualizar tudo que tinha pra atualizar. E aí eu vou mostrar, fazer um mini tourzinho aí pra vocês relembrarem tudo que a gente fez nesse vídeo, né? Todas as páginas que a gente atualizou. Aí, como vocês podem ver, eu atualizei nossa visão geral. Eu tenho 97 livros parados na estante, né? Mas, como eu disse, isso é mais e-books, porque eu pego tanto no Esquilo como no Kindle, né? Alguns livros. E tá aí, ó, atualizei todos os livros que faltavam e deu 97 livros. Mas em minha defesa, tá? A maioria desses livros eu peguei de graça, tá? Principalmente agora no Esquilo, tô pegando bastante livro de graça lá no Esquilo. Mas, enfim, não me julguem. Enfim, é basicamente isso aí, né? Estamos só vendo aí tudo que eu fiz. Eu esqueci novamente de imprimir a capinha ali de Percy Jackson pra colar no Desafio das Cores, mas eu faço isso depois. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostam de vídeos nesse estilo, de vídeos mais longos também, que eu posso trazer mais, eu posso, tipo, acumular mais alguns meses depois e aí fazer outro vídeo atualizando também. Não sei, tá? Comenta aí, deixa like nesse vídeo pra me ajudar. Se inscreve aí no canal também pra não perder mais nenhum vídeo. Comenta quantos livros vocês já leram até aqui, qual os livros que vocês já leram, que vocês ainda pretendem ler, qual o livro favorito de vocês até então, desse ano. E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.